Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. Hoje vamos aprender um pouco sobre a origem do petróleo até chegar aos automóveis. Antes de começar a aula, vou passar algumas informações importantes para os professores que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 6º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais, como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo, e entre outros. Esta aula tem como objetivo conhecer o processo de formação do petróleo, reconhecer que o petróleo e o diesel ele tem origem fóssil, descrever o método de separação do petróleo e apontar alguns impactos ambientais causados pelo derramamento do petróleo. Se prepare que esta aula está para lá de especial. Vamos lá para mais uma aula. Então, estudantes, aproveita e já pega o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Iniciarei essa aula com o seguinte questionamento. Você provavelmente já utilizou algum transporte, seja público ou privado, um carro, uma moto, um ônibus, enfim. Você já parou para pensar o que faz esses veículos se locomoverem? Bom, é o petróleo que é o responsável por fazer esses veículos se locomoverem. Mas de onde será que vem o petróleo? A resposta desta pergunta será respondida aqui na nossa aula, então vem comigo conhecer. Quando eu era estudante, assim como você, eu ficava pensando de onde poderia vir o petróleo. Hoje sabemos que o petróleo é um combustível fóssil, ou seja, formado por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos, soterrados e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformam em uma massa homogênea, viscosa e de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Vamos então conhecer alguns produtos derivados do petróleo que usamos diariamente. Mas qual é a definição de derivado? Derivado quer dizer que tem origem em ou é proveniente de algo. Os petrolatos, por exemplo, podemos citar o batom que você usa aí na sua casa, ele é um derivado de petróleo, os hidratantes, os shampoos e entre outros. Agora vamos conhecer alguns derivados do petróleo que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o energético, as balas, as massas, os refrigerantes. O uso deles na alimentação ajuda também na aparência e no sabor. Sabe o asfalto aí do seu bairro? Ele também é derivado do petróleo, sendo então uma mistura de diversos minerais unidos. Até mesmo alguns tecidos também utilizam em sua composição o petróleo, como exemplo, o elastano. Tecidos sintéticos como poliéster e variações da viscose também possuem. Essas peças que precisam de elástico para se movimentar, elas usam o petróleo porque precisa de uma maior mobilidade. Tecidos de moda praia, academia e entre outros. Você saberia me dizer qual é a diferença entre o álcool, o diesel e a gasolina? A principal diferença entre esses combustíveis é a origem de cada um deles e as suas aplicações. Enquanto a gasolina e o diesel têm origem fóssil, o etanol é conhecido popularmente como álcool, ele é usado nos carros e tem origem vegetal. Tanto o etanol quanto a gasolina, eles servem para abastecer veículos leves, como carro e moto. Enquanto o diesel é um combustível que move
ônibus, caminhões e até grandes embarcações. Chegamos na questão central da nossa aula. Eu te apresentei as mais variadas aplicações do petróleo. Mas como será que esses diferentes materiais são obtidos? A partir de quê? Eu vou te explicar. Eles vêm de um processo de separação. Vamos então descrever o método de separação do petróleo até chegar a nós. Bom, o petróleo na forma crua, ou seja, na forma como ele é extraído da natureza, ele não apresenta nenhuma utilização importante. Para que as substâncias presentes no petróleo sejam utilizadas, é necessário realizar a separação de cada um dos componentes presentes. Além de serem separados, os componentes do petróleo ainda podem passar por outros processos químicos, que são transformações de um material em outro, para aumentar ainda mais o número de substâncias que podem ser obtidas. O petróleo, após ser extraído da natureza, ele é transportado para as refinarias e passa por um processo de destilação. Mas em que consiste esse processo? Bom, a destilação é um método de separação de misturas homogêneas, ou seja, quando os componentes estão em uma única fase. Ela é utilizada porque possui como princípio básico as diferenças no ponto de ebulição do líquido presente em sua mistura homogênea. Vamos então descrever o processo de destilação fracionada. Esse método é o mais básico para realizar a separação dos componentes do petróleo. Durante a destilação fracionada, o petróleo ele é submetido a um aquecimento de 400 graus Celsius e a diferentes pressões, e faz com que os seus componentes passem para o estado gasoso. Cada substância no estado gasoso apresenta uma densidade diferente em virtude do ponto de ebulição diferente. E à medida que os gases vão passando pelos obstáculos presentes na torre de destilação, eles ocupam áreas específicas dessa torre. Quando o gás entra em uma dessas áreas, começa a se resfriar e volta ao seu estado líquido. Observe na imagem e nela podemos ter uma noção maior do que ocorre na destilação do petróleo. Observe que na parte inferior, o ponto de ebulição ele é maior. Já na parte superior, o ponto de ebulição é menor. Então, isso ocorre porque as substâncias com menor ponto de ebulição conseguem atravessar os obstáculos da torre e ocorre um fracionamento com mais facilidade, ocupando regiões mais altas. Você sabia que em agosto de 2019 ocorreu no Brasil a maior tragédia ambiental por derramamento de petróleo da história? Qualquer tipo de derramamento de petróleo nos oceanos é considerado uma catástrofe ambiental. Os impactos ambientais causados pelo derramamento de petróleo são incalculáveis. A mancha de petróleo que se propaga pelo mar, além de contaminar a água, mata milhares de aves, peixes e corais. Os peixes, quando em contato com o petróleo, o que acontece? Eles morrem por asfixia, pois o óleo ele se impregna nas brânquias e impede o processo de respiração. As aves marinhas, além de se intoxicarem, elas ficam com as penas cobertas de petróleo e não conseguem voar e nem regular a temperatura corporal, o que causa a morte do animal. Os mamíferos, como golfinhos, baleias, focas, eles não conseguem realizar o processo de regulação da temperatura corporal e, com isso, não conseguem se proteger do frio e acabam morrendo porque o petróleo ele fica impregnado em seu corpo. O derramamento de petróleo prejudica não só o ecossistema marítimo, mas também as comunidades costeiras, onde milhares de famílias vivem da pesca. No município de Itapemirim, por exemplo, que fica no sul do estado, aproximadamente 10 mil moradores vivem exclusivamente da pesca. Então, qualquer impacto ambiental que tiver naquela região, certamente essas famílias serão impactadas.
Você sabia que o nosso estado do Espírito Santo é um dos mais importantes produtores brasileiros de petróleo e gás natural, tendo sido o primeiro estado a produzir na camada do pré-sal, que é a camada mais profunda do petróleo? Foram muitos aprendizados, agora chegou o momento de consolidarmos tudo o que aprendemos. A nossa atividade será em formato de quiz e terá 3 questões e você terá que dizer se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Simples assim. Você terá 15 segundos para responder as questões. Antes de irmos para as questões, eu preciso te pedir que assine a lista de presença, tá? Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto. A sua presença já vai estar garantida. Vamos então para a primeira questão. A questão número 1 é o seguinte: o petróleo é um combustível fóssil, ou seja, ele é originado de restos de animais de vida aquática. Essa afirmação, ela é verdadeira ou é uma afirmação falsa? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que essa afirmação ela é verdadeira. Realmente, o petróleo é um combustível fóssil derivado de animais mortos, cobertos e soterrados por sedimentos. Vamos então para a nossa segunda questão. A destilação fracionada é o método mais básico para realizar a separação dos componentes do petróleo. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que essa afirmação ela é verdadeira. Bom, realmente o processo de destilação fracionada é um processo de separação de misturas e é o mais simples. Vamos para a nossa última questão. Bom, o derramamento de petróleo no mar não provoca nenhum dano ao meio ambiente. Isso porque ocorre no alto mar. Essa afirmação, ela é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? Pense bem direitinho em tudo que você viu. Vamos para a correção. Essa afirmação é uma afirmação falsa. Por que ela é falsa? Embora o derramamento de petróleo aconteça no alto mar, vai provocar a morte de muitos animais aquáticos. Então, estudantes, temos uma proposta de atividade para vocês, tá? Observe em seu dia a dia aonde podemos encontrar derivados de petróleo. Essa atividade, ela pode ser feita em formato de vídeo de até 1 minuto ou você pode fotografar e enviar através do WhatsApp. Anote aí o nosso número, 996610143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Agora chegou o momento de relembrarmos o que vimos em nossa aula de hoje. Porém, será em formato de vídeo. Esse vídeo é do canal do Instituto Acatu e resume um pouco de tudo que vimos em nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares.
Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Chegamos ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV e não se esqueça de assinar a lista de presença, pois a sua participação é muito importante para nós. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Então, eu vou nessa e eu espero que vocês tenham gostado e saibam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!